Bom, pessoal, vou mostrar aqui para vocês o gráfico do S&P 500, mercado futuro. E eu vou mostrar aqui para vocês o nosso indicador, né, que nós estamos utilizando, um indicador exclusivo que nós criamos, né, para analisar o mercado, se o mercado está risk on, risk off, enfim, e se também está acontecendo o carry trade, né? Agora mesmo ele está neutro, então 2 aqui ele está neutro, 3 e 4 o carry trade está ativo e o 1 e 0 o mercado não está tendo o carry trade. E no caso do risk on, quando ele está negativo, o mercado está assumindo seu risco, né? Então quanto mais negativo ficar, maior o risco que o mercado está tomando, né? E à medida que ele vai positivando, é à medida que ele vai saindo do risco, né? Então é como se os grandes players estivessem, né, saindo aos poucos do mercado, desovando, né, já que o mercado começa a atingir suas máximas, topo, enfim, ou uma zona de distribuição, ele está acumulando, está dentro de um range, uma zona de preço, igual ficou aqui, né, dentro de uma zona de preço, e aí os grandes players vão saindo aos poucos do mercado. Então vamos lá, vou contextualizar aqui para vocês, para ter um melhor entendimento. Então aqui, ó, repare nessa região. O mercado teve gap, estava em queda, enfim. Risk on, né? Então, mercado... Aqui ele já estava desovando. Criou um range, uma zona de preço. E ele estava risk on nessa região, né? Região de topo e risk on. Então, ele acabou tendo um gap, enfim, os grandes players desovaram, né? E o mercado começa com queda. E aqui, né? Ele vai se recuperando. E à medida que vai se recuperando, é quando os mercados vão ensaiando sua nova entrada para pegar essa tendência de novo, né, que ele está mudando de regime, enfim, vinha numa tendência de baixa, e aí começa a se recuperar e aciona a sua entrada, porque está tendo uma mudança de regime, enfim, o mercado está mudando de baixa para alta, né? E aqui é o que aconteceu nessa região, nesse candle aqui, presta atenção. Então, risk off nos 3,24, ou seja, no seu máximo aqui, e aí o mercado fez o que, ó? Ele assumiu mais risco, mais liquidez, mais dinheiro entrando nos mercados. Então, nesse caso aqui, os treasuries começaram a cair, o dólar ou caiu ou estava se estabilizando, enfim, o VIX começou a negativar e os juros, né, também começou a cair, enfim, o mercado começou a tomar mais risco, né? Então, sair de ativos de proteção, ouro, enfim, o próprio dólar, né, e também a renda fixa para voltar para os mercados, né? E o mercado respondeu, né? Então ele começa a subir e à medida que esse risk on vai diminuindo, né, é à medida que o mercado vai acabando, né, de sua liquidez, né? Então o mercado ele tem a sua liquidez, tem a entrada forte, né, o volume aumenta, enfim, os grandes preços começam a se alocar e assumir mais riscos e o mercado vai subindo, e à medida que ele vai subindo, vai atingindo o seu topo, chegando nas suas máximas, né, o risk on vai acabando, né? Então o mercado vai aos poucos saindo, né, e desovando após toda essa alta, né? Ou chegando numa zona de acumulação, de acumulação não, desculpe, numa zona de distribuição, né? Então ele vai acumulando preço nessa região e os grandes preços vão saindo, né, vão desovando aos poucos, né? E aqui, ó, repare no que aconteceu, né? O risk on foi diminuindo, né? E depois ele acaba aumentando, né? Que foi no dia de hoje também, ó. Então eles tomaram risco aqui de novo. E aí, uma nova pernada de alta, né? Então, à medida que, ó, o nosso indicador foi caindo, né? É quando os grandes players estão tomando o risco novamente, né? Então chegou aqui a uma zona de distribuição. Inclusive aqui começou o carry trade, né? Começou a ter o carry trade. Ele ficou acima de 3 aqui. E à medida que o mercado foi subindo, tomando mais risco, carry trade acontecendo, aí chegou nessa zona aqui de distribuição, né? O carry trade foi diminuindo. Enfim, então aqui ele estava... Quando ele diminui,
chega no 2, que a linha aqui vai ficar amarela, ele está no 2. E aí quando ele chega no amarelo aqui, ele está em indefinição, né? Então ele está definindo para onde vai, né? Se vai continuar o carry trade ou não, né? Se vai ter essa mudança de regime. E à medida que vai acontecendo isso, ó, o risk on também vai diminuindo. Então eles tomaram risco, o mercado sobe, tem uma pernada, né, de alta, enfim. Depois ele começa a descansar, começa a definir para onde vai, e aí o risk on também vai diminuindo, né? E aqui, ó, eles tomaram risco novamente. E o que aconteceu hoje com o mercado? Uma nova pernada de alta, né? Então, por enquanto, de madrugada é mais tranquilo, né? Agora é à noite, são 8h52. Enfim, ele fica mais volátil, nosso painel, a partir da abertura do mercado americano às 10h30, né? E aí sim, quando o mercado abre, ele já começa a ficar com mais intensidade. Então não sei se eu estou contextualizando da melhor maneira, se vocês estão entendendo. Então o que acontece? Agora o risk on diminuiu, né? Está menos 0,21, enfim. Então aqui você fica de olho, né? Região de topo, enfim, o mercado agora está acumulando um pouco de preço nessa região e ele está numa zona de indecisão. Tanto é que o carry trade agora acabou, né? Então ele está neutro. E aí a gente vai ver o que vai acontecer. O carry trade pode acabar e o risk on ainda e o mercado ainda está no modo risk on, né? Aí o que está acontecendo? Isso já é um sinal, né, de que o mercado já está no final do seu movimento, né? Então é como se um alerta tivesse sido acendido, né? Para a gente ficar de olho, enfim. Mas enquanto ele estiver no risk on, ele está tomando risco. Isso é bem interessante observar, né? Então esse é um indicador que a gente está utilizando. Então, ó, quanto mais ele cair aqui, verde ele tá, o mercado está tomando risco. Então você tem que ficar esperto quando ele atingir esses menores níveis, né? Aqui ele está tomando risco, tomou risco, enfim. E a gente consegue enxergar isso no gráfico, né? Então quando ele tomou risco, o mercado teve uma expansão de movimento, né? Igual aqui, ó. Tomou risco, ó, o que o mercado fez, subiu. Tomou risco, o mercado subiu, pernada de alta. Tomou risco, o mercado subiu, pernada de alta. Tomou risco, o mercado subiu, pernada de alta. Então ficar de olho nesse indicador, né? E aí, ó, risco off nas suas máximas, o mercado corrigiu. Já estava na região de topo, né? Inclusive aqui, ó, o carry trade acabou, então já estava começando a desovar, né? E o movimento terminou. E é interessante aqui, né? Aqui teve gap, mercado em queda, mesmo assim não estava tomando risco, né? Ele só veio tomar risco aqui, ó. Então o mercado começou a se recuperar, começou a acumular. E aí ele foi acionando nossas entradas, mostrando que estava no início de uma tendência de alta, né? E você acaba entrando junto com os grandes players do mercado financeiro através desse nosso indicador. Então é isso, pessoal. Esse é um pouco do nosso projeto quantitativo, né? Todos esses indicadores, enfim, todo o nosso conceito do mercado financeiro, a gente acaba abordando sob a ótica dos dados. Então esse indicador ele foi criado através de análise de dados, é uma junção de toda a análise macro que a gente faz, né? Olhando o VIX, olhando os treasuries, olhando as pares de moedas, né? Dólar e iene, enfim, o dólar australiano, o dólar index, uma porrada de indicadores que eu utilizava para fazer a minha análise macro. Eu acabei criando esse indicador, né, que ficou muito mais fácil, né, para você identificar qual o regime que o mercado está, né? Se ele está risk on, risk off, se está tendo carry trade, se não está, e acaba ajudando bastante, né, da gente olhar o mercado não de uma maneira cega, né? Olhar também apenas por padrões de candle, enfim. Você também consegue enxergar o mercado de uma maneira mais ampla, né? E ter todo o entendimento do que o mercado está fazendo, né? Que isso é muito importante para o trader, né? Então você acaba tendo uma visão mais apurada e, enfim, também acaba fazendo uma junção com os padrões de candle, né? Acho que é interessante também você
tem um macro também, junto com análise técnica, e isso acaba até melhorando o seu operacional e te dando mais repertório, né? Para você acabar até evoluindo como um trader. E o nosso intuito aqui do nosso canal é trazer você para olhar o mercado financeiro sob a ótica dos dados, né? Então isso é só mais um, esse é só mais um, né? Desculpe, esse é só mais um dos pilares, né, do nosso projeto, enfim, que visa trazer uma análise quantitativa, uma análise baseada em dados, né? Então o nosso canal também aborda as maiores compras, o fluxo das ações, né? Enfim, das maiores compras dos fundos imobiliários, BDRs, ações que compõem o índice Bovespa, Small Caps, e também um trade quantitativo baseado nos padrões de movimento de preço, onde você encontra os pontos de volatilidade. E agora também trazendo essa análise macro aqui para vocês para mostrar o regime que o mercado está, né? Se ele está assumindo mais risco, se ele não está, enfim. Então esse é um pouco do nosso projeto e do nosso indicador quantitativo que analisa o mercado financeiro sob a ótica dos dados. Então é isso, pessoal, eu termino o vídeo por aqui. Um abraço a todos e fiquem com Deus.